a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você sempre debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre daquela forma que vocês já estão acostumados, propositiva. A gente não fica aqui com muito lero-lero, muito lenga-lenga, não. A gente fala dos problemas, se aparecer um problema, a gente já fala logo de uma possível solução. Toda edição, vocês estão acostumados que a gente recebe uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver o tema proposto aqui pelo programa. E hoje é com muita honra, depois de uma batalha aí tentando furar a agenda do Dr. Renato Cardoso, diretor jurídico da Câmara Municipal de Guarujá, nós conseguimos trazê-lo aqui ao estúdio do Programação de Cidade. Já está aqui se ajeitando aqui comigo e já depois daquele intervalinho comercial que é rapidinho, vamos conversar com o Dr. Renato Cardoso sobre questões relacionadas à Câmara Municipal e ao direito como um todo. Aguarde com a gente que é rapidinho o intervalo. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Vamos então para o início da entrevista, como eu falei, hoje com o advogado Renato Cardoso, ele que é diretor jurídico da Câmara Municipal de Guarujá. Aqui primeiro dou olá, obrigado pela presença e deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado, Valdir, agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, depois de vários convites, né, e infelizmente a agenda não permitiu, dessa vez deu certo, te agradeço e trago um abraço especial do nosso presidente, o Ronald Nicolás Fincati, presidente da Câmara, que ficou muito contente aí, né, de poder participar, de poder trazer algumas informações que muitas vezes as pessoas observam a sessão da Câmara, mas não têm noção exatamente do que ocorre. E o pior, muitas vezes sequer sabe exatamente qual é a função do vereador, qual é a função do Poder Legislativo no município. Nós estamos passando uma situação muito difícil no país, de credibilidade das instituições, e é o que a Câmara, hoje, sob a presidência do vereador Ronald Nicolás Fincati, né, está tentando resgatar, juntamente com todos os 16 outros vereadores que compõem o Legislativo do Guarujá. Tá certo. E quando a gente falou o negócio de agenda complicada, não é à toa, né? O doutor Renato Cardoso
acho que todo mundo virou uma celebridade recentemente aí, por conta da exposição midiática por ocasião toda o desenrolar da comissão da CPI da merenda, né? Deu entrevistas aí para várias TVs regionais, aí ficou famoso, né, doutor? Já está dando autógrafo já pelo Thiago Ferreira aí? Não. Na verdade, essa exposição decorreu dos próprios fatos. Na verdade, eu fico... não foi fácil, né? Para quem observou de fora, essa é a parte glamurosa do processo, mas, na verdade, o processo ele foi muito duro. Eu posso garantir aos meus colegas advogados que a experiência neste processo equivaleu a muitos anos de faculdade. Um processo político que se transformou numa batalha jurídica. Judicial, E eu tive a grata satisfação nesse processo. Eu sabia da importância que era para o legislativo como um todo, como instituição. Sabia que havia necessidade desse resgate de credibilidade da instituição. Nós tínhamos uma missão. A missão do Poder Legislativo é legislar, criar as leis e fiscalizar o Poder Executivo se o Poder Executivo, seja lá quem for o prefeito, se está ou não cumprindo aquilo que está na lei. Então nós tínhamos a plena noção disso. A estrutura jurídica da Câmara é muito pequena. Tem eu como diretor jurídico, nós temos um procurador de carreira, que é o Dr. Fernando Monteiro. Mas nesse processo especial nós tivemos assim ajuda de colegas, de amigos, e eu quero ressaltar especialmente a participação do meu colega, que eu chamo de fiel escudeiro, o Dr. Jean Marino, que prontamente ele é advogado do vereador Soares, os vereadores que compunham a comissão processante, até para que, ressaltando, apesar de que foi bem divulgado isso, presidente, vereador Edilson Dias de Andrade, que tem o seu próprio corpo jurídico no seu gabinete, o vereador Geraldo Soares Galvão, que também tem o seu corpo jurídico, e aqui está a presença do Dr. Jean Marino me acompanhando hoje, e a presença do Cláudio Correia, que é nosso diretor de operações lá da Câmara Municipal, está fazendo acompanhar hoje, quem eu externo os agradecimentos pelo apoio que tem me dado durante esse tempo. E tivemos também a participação do vereador Jailton Reis dos Santos, o vereador Sorriso, que tem também seu corpo jurídico. Todavia, a legislação que estabelece as prerrogativas, estabelece as atribuições da Câmara, atribuíram a mim a obrigação de estar fazendo a defesa de todos os vereadores e das comissões. Por esse motivo, por designação do presidente, a gente foi dar assessoria jurídica e estivemos à frente da questão da representação jurídica e orientação durante toda a tramitação desse processo, desde a aprovação do relatório, que foi feito pela Comissão de Fiscalização e Controle, até o desfecho no último dia 22 de julho. Muito se falou sobre esse caso, sobretudo, logicamente respeitando a estrutura que o senhor tem no departamento jurídico, que é praticamente eu e mais um, né? O que houve que acabou sendo alvo da representação judicial? Houve procedimento errado ou houve uma interpretação errônea por parte do judiciário? E aí eu pergunto mais ainda para você, a Câmara teve a sua autonomia atingida? Legal, muito boa a sua pergunta. Eu vou fazer rapidinho um resumo do que aconteceu. Houve uma investigação que foi iniciada por uma denúncia da senhora Elizabeth, que era então presidente do Conselho de Alimentação Escolar. Que fiscaliza a merenda. Essa denúncia chegou através de um ofício singelo que ela dizia, olha, há indícios de má gestão no Programa Nacional de Alimentação Escolar, e, portanto, pedindo ao então presidente, que era o vereador Marcelo Squassoni, que adotasse as providências necessárias, no âmbito da competência do Poder Legislativo. Diante daquele documento só, um número enorme de documentos que ela juntou, não era possível sequer tomarmos alguma providência ali, se era caso de comissão processante, se era caso de abertura de uma SEI, que a população conhece como CPI, para melhor apurar,
Então, foi até uma orientação que eu dei para o presidente na época de encaminhar isso para a Comissão de Fiscalização e Controle, que por lei tem atribuição, é a única comissão processante na Câmara que tem atribuição legal de fazer investigações, seja de ofício para tomar conhecimento de algum fato teoricamente irregular ou quando há uma manutenção. A partir daí, a comissão trabalhou praticamente o ano inteiro diante dessas denúncias, apurou aquilo que estava sendo informado, ouviu a denunciante, ouviu diversas outras testemunhas, ouviu secretária de Educação, a comissão ouviu também diretores da prefeitura, nutricionistas, e ao final a comissão, que então era a Comissão de Fiscalização e Controle da época, se reuniu, foi feito um relatório, que à época o relator era o vereador Luciano China, que muito bem feito, detalhado, que era extremamente grande, a informação, o volume de informação era muito grande, foi feito, foi aprovado pela comissão esse relatório e foi levado para o plenário da casa decidir se tomava as providências que estavam naquele relatório ou não. As recomendações. As recomendações iniciais eram encaminhamento a diversos órgãos, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, Polícia Federal, Ministério Público, Ministério Público Local, Tribunal de Contas do Estado, por conta daquilo que foi apurado. E, ao final, para a Câmara, a comissão entendeu que, dentro da atribuição da Câmara, a abertura de comissão processante por possível cometimento de infração político-administrativa da senhora prefeita. A denúncia da professora, desculpa me cortar, foi o pedacinho de fio do novelo que se puxou depois. Foi, na verdade foi importante, até é bom esclarecer que a denúncia da professora Elizabeth, ela não se originou ali, todos esses fatos foram originados com a denúncia na Câmara. Ela já havia feito diversas informações no Ministério da Educação, por conta da atribuição que é o Conselho de Alimentação Escolar, vou deixar até para esclarecer, para a população saber, são os representantes dos funcionários, representantes dos professores, representantes dos pais, representantes dos alunos, que formam um Conselho Municipal de Alimentação Escolar para saber se a merenda está sendo feita da forma correta ou não. E essa atribuição decorre de lei federal e decorre das atribuições do Ministério da Educação para que a Comissão de Alimentação Escolar possa fiscalizar se todo o recurso federal que vem para as nossas crianças, né, que reverte em alimentação para as nossas crianças, está sendo feito da forma correta. Entendi. Houve a fiscalização, identificou algumas irregularidades, né, que foi bem divulgada. A presidente, então, fez as informações no Ministério da Educação e a orientação do próprio Ministério da Educação, Valdir, foi que fosse feitas as informações para o Ministério Público, da própria Comissão de Alimentação Escolar e para a Câmara Municipal. Porque cada uma dessas instituições, elas têm por lei uma competência para investigar determinado fato. Então, desse monte de informação, vamos dizer assim, que foi colhida, dessas informações surgiram diversos indícios de irregularidades. Cada irregularidade vai ser apurada por sua instituição específica. Claro. As contas, Tribunal de Contas da União, porque era verba federal. Indícios de alguma irregularidade na licitação, Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público. Cada um vai investigar dentro do seu âmbito de competência. Para a Câmara, somente restou a apuração de infração político-administrativa da prefeita, porque a atribuição como órgão julgador, que é uma atribuição excepcional da Câmara, ela só ocorre em caso de infração político-administrativa de vereadores, se caso o vereador cometeu alguma irregularidade, para saber se ele pode ou não permanecer com o mandato dele, e do prefeito. E a lei que estabelece isso é uma lei federal, na verdade é um decreto-lei anterior à Constituição Federal, é o Decreto-Lei 201/67,
que foi recepcionada pela Constituição de 88 e é a única legislação que regulamenta esse tipo de processo na Câmara. Portanto, para resumir, a Câmara só nos restou saber o seguinte: a prefeita municipal cometeu infração político-administrativa? Se cometeu, sim ou não. Então, ao final do processo, com as provas que foram produzidas nesse processo, somente para isso, ia haver o julgamento. Todos os demais servidores, secretários e tudo mais, se cometeu alguma irregularidade, as instituições específicas para essa matéria iriam apurar e iam tomar as providências. Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas. Por isso que muitas vezes a população nos questiona, eu vou até adiantar. Por que não ouviu a secretária? Por que não ouviu fulano? Por que não ouviu ciclano? Por que vocês não processaram eles também? Na verdade, a comissão ouviu, anterior. Né? Exatamente, a Comissão de Fiscalização e Controle ouviu, todo o material foi encaminhado para Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas. Apontando as possíveis responsabilidades. E cada um ali vai verificar, vai levantar, tanto é que a Polícia Federal instaurou o inquérito policial. Isto não significa que ao final possa se chegar, olha, houve o crime, não houve. Mas houve indícios que permitiu que a delegada da Polícia Federal instaurasse inquérito policial para apurar possíveis irregularidades ou até mesmo cometimento de crime nesse processo. E a comissão processante só poderia julgar a prefeita porque é a prefeita que tem mandato. Exatamente, exatamente. O vereador, ele é eleito por força do voto do povo. Certo. A partir desse momento, ele é um representante legítimo do povo. A prefeita ou o prefeito é eleito com o voto do povo. Os representantes do povo, que foram eleitos para isso, somente eles é que podem julgar se o prefeito ou até mesmo um vereador cometeu uma infração político-administrativa que seja passível de perda do mandato que foi conquistada através do povo, através do voto do povo. No caso, a secretária de Educação não foi eleita. O secretário não é diretor da prefeitura, não é, servidores. As empresas que eventualmente participaram e têm algum indício de cometimento de infração contratual ou até mesmo crime, eventual crime na licitação, cada um vai ser apurado pela instituição que está atribuída na lei para isso. E a autonomia do Legislativo? Pois é. No caso, na verdade, o que aconteceu? Então, nós, a partir do momento em que a maioria dos vereadores, conforme dispõe o 201/67, entendeu que havia elementos para abrir um processo político-administrativo, que comumente se chama de processo de cassação, a partir desse momento, nós passamos a instruir o processo inteiro com base na legislação federal. E naquilo que ela se omitia, nós utilizávamos subsidiariamente o Código do Processo Civil e o Código do Processo Penal. Tanto é que sempre, dentro disso tudo, sempre obedecendo os princípios constitucionais estabelecidos na nossa Constituição Federal, para garantir a ampla defesa e o contraditório sempre. Em nenhum momento nesse processo inteiro, e eu acompanhei ele do início ao fim, você foi testemunha disso, nós utilizamos qualquer elemento do regimento interno e da lei orgânica. Por quê? Porque a competência para isso, para todas as câmaras, não é para a Câmara do Guarujá. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro, exatamente. Por isso o legislador, que é o legislador federal, para que cada cidade não tivesse uma regra diferente da outra, ele padronizou a forma de processo e como ocorreria o processo através de uma lei federal. E assim foi feito. Garantimos a ampla defesa, Valdir, só para fazer uma ideia para o telespectador que está nos assistindo aí poder entender. Na lei do decreto 201, ele ocorreu antes da Constituição de 88. Nós tivemos, após a Constituição, várias mudanças, inclusive no Código de Processo Penal. E o processo que ele chama mais comumente conhecido como impeachment do prefeito ou da prefeita, ele segue um rito muito próximo
processo penal? Porque, ao final, existe a maior pena que o político pode receber, que é a perda do seu mandato conquistado legitimamente no voto. Exato. É algo muito sério. Portanto, ele se equivale à pena maior, que seria a perda do mandato. Como no âmbito do direito penal, seria a prisão do réu. Do réu, entendi. Então, no âmbito político, a maior pena que um político pode receber é a perda do seu mandato. Por conta disso é que nós garantimos a ampla defesa e o contraditório ao extremo, para que não houvesse nenhum questionamento nesse sentido. Tanto que na lei dizia o seguinte, que nós deveríamos, seguindo literalmente o que diz a lei, o decreto 201, lá no artigo 5º, inciso, acho que 2º, se não me engano, ele diz o seguinte, que primeiro a gente ia iniciar a instrução, ia ser escolhida a comissão, e é bom fazer um parêntese aí, a comissão foi escolhida dentre os 17 vereadores por sorteio, garantindo a proporcionalidade partidária, porque existem duas bancadas na Câmara. Nós sabemos que existe a oposição e a situação, e foi garantido isso, aliás, matéria essa que foi discutida numa outra mandado de segurança, que o juiz local entendeu que estava perfeito com a atuação e a escolha da comissão. Feita a escolha da comissão, iniciaria a instrução. O que é a instrução? Então, conforme estava na lei, deveria ouvir a acusada, ouvir as testemunhas e fazer as diligências necessárias. E, ao final, faria um parecer e submeteria ao julgamento. Certo? Uma orientação que foi minha ao presidente, o vereador Edilson Dias, que prontamente acatou. Vamos inverter. Vamos ouvir primeiro a acusação, depois as testemunhas arroladas pela defesa, que, por sinal, a defesa da senhora prefeita arrolou 10 testemunhas para serem ouvidas. E, ao final, ouviremos a acusada, para que a acusada tenha a oportunidade de se manifestar e se defender de tudo que foi falado pela denunciante, pelas testemunhas arroladas pela acusação e complementar, se eventualmente fosse necessário, as testemunhas de defesa. Certo. E essa alteração da ordem não significava... Se fosse me levar literalmente, nós estaríamos errados, mas não, porque a Constituição garante a ampla defesa e o contraditório. Certo. Quanto mais direito de defesa Quanto mais garantia para a pessoa, certo, para o réu, ou para o denunciado, ou para quem está sendo acusado tiver, certo, muito melhor, para que ela possa esgotar o máximo sua defesa. Ultrapassada essa fase, foi feito um parecer extremamente detalhista, minucioso, com base nas provas produzidas durante a instrução processual, documentos que foram juntados, documentos que a própria defesa juntou, até os documentos que juntou foram utilizados para instruir, para fundamentar esse parecer, e ao final a função da comissão iniciou com a notificação, lá com a escolha e notificação da senhora prefeita, até a entrega do parecer. A comissão cumpriu integralmente sua missão. Seus prazos e seus prazos, tudo certinho. Restou para a Câmara o julgamento do processo. Aí já a CPI já acabou, aí já é o plenário. Exatamente. Na verdade, não é que ela acabou, era o último ato do processo. Entendi. Era o julgamento. Como qualquer cidadão sabe, inicia-se um processo no fórum. Aí na hora... ele conclui com o julgamento do processo. Aí na hora que houve essa interpretação diferenciada por parte do judiciário, é que eu queria pedir licença para você, para a gente fazer um pequeno intervalinho comercial, e você, na sequência, já vem dando essa explicação. O que foi que o judiciário entendeu de diferente nessa história toda? Tá, ok. O programa Assunto Cidade faz aquele pequeno intervalinho rapidinho e volta. Fique com a gente que é rapidinho. Voltamos já.
Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de entrevistar aqui o advogado Renato Cardoso, que é o diretor jurídico da Câmara Municipal de Guarujá. No primeiro tempo, a gente tentou esmiuçar aí ao máximo toda essa polêmica judicial envolvendo o processo político, que foi a comissão processante que criada para apurar o possível crime de responsabilidade por parte da prefeita na questão da merenda escolar. A gente chegou no final do primeiro bloco, estou explicando logicamente que a Câmara seguiu, como determina a legislação federal, o decreto federal 201 do ano de 1967, que estabelece todos os rituais, logicamente uniformizando isso para o Brasil inteiro, para que cada Câmara não crie o seu jeitinho de julgar os seus políticos. Então há uma legislação federal, a Câmara seguiu essa. Houve um momento em que o Judiciário então interpretou que deveria ser seguida algumas partes da legislação municipal e aí criou-se a polêmica. Isso. Foi isso. Então é bom esclarecer que o Judiciário interviu 2 vezes provocado por uma das partes, Certo. de forma legítima. De forma legítima, Certo. porque a ninguém é dado qualquer impedimento de se socorrer ao Judiciário. Certo. Portanto, contra a comissão processante foi impetrado 2 mandados de segurança, no curso desse processo todo que a gente acabou de falar. O primeiro foi logo de início, foi logo que houve a notificação da senhora prefeita e a própria prefeita ingressou com um mandado de segurança contra o presidente da comissão, alegando a falta de formalidade e a falta de fornecimento de um documento e tudo mais. O magistrado que tomou conta desse processo deu uma liminar por uma questão básica que nós conhecemos, que em dúvida pro réu, na dúvida suspende os trabalhos da comissão, vamos analisar e após eu vou decidir no mérito. Foi isso que ele fez. Então ele suspendeu naquele primeiro momento, nós tivemos algumas dificuldades de acesso aos documentos que foram sanados depois, entrei com um recurso no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça reconheceu que a Câmara estava certa, cassou a liminar, que foi
concedida inicialmente, cassou a liminar, e logo em seguida o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao que a Câmara estava fazendo e culminou com uma sentença de mérito dizendo a comissão processante está agindo dentro da lei. Pode continuar. Pode continuar. E aí nós continuamos. Em virtude dessa liminar, nós tivemos uma paralisação de mais ou menos 30 e poucos dias. O que foi crucial para veja bem, até para os telespectadores ficarem sabendo. Esse processo, por lei, ele tem que começar com a notificação válida até o julgamento em 90 dias. É o que está na lei. Se não ocorrer em 90 dias, ele se encerra sem prejuízo de abertura de um novo processo. Certo. Ponto. Como houve a interrupção, e esse nós chamamos de prazo decadencial, ou seja, esse prazo ele não se interrompe, não se suspende. Em tese, a regra geral é essa. Nós paralisamos por uma ordem judicial, paralisamos os processos, fizemos os recursos, a justiça entendeu que nós estávamos corretos e começamos a atuar. Nisso nós perdemos aí praticamente metade do prazo, que era de 90 se transformou em 45. E aí toda a tramitação e tudo mais, e novas tentativas de notificação, certo? E o processo acabou, nós sendo prejudicado no tempo em virtude do primeiro já. Entendi. Houve um segundo mandado de segurança contra a comissão processante. Contra a comissão, não contra o presidente da Câmara. Contra a comissão processante. Que foi promovida por um vereador que entendeu que havia o direito de intervir, fazendo perguntas e reperguntas, foi encaminhado. Nesse segundo mandado de segurança, a própria Justiça e o Ministério Público entenderam que não havia razões para ser concedida uma liminar e suspender os trabalhos da comissão. Portanto, a comissão não foi paralisada nesse segundo mandado de segurança. Certo. A comissão encerrou, como eu já falei, com o parecer. Entregou o parecer lá na secretaria, juntou ao processo. Antes disso, foi feito na última sessão ordinária, agendado, marcado, foi solicitado, conforme está na própria decreto-lei 201/67, pelo presidente da comissão processante, foi solicitado o agendamento de uma data para julgamento, sessão de julgamento. Eu gostaria que gravasse bem isso. Sessão de julgamento. Não é sessão extraordinária. Não é sessão extraordinária, não é sessão ordinária, não é sessão solene e nem tampouco secreta. Todas essas outras que eu falei, ordinária, extraordinária, sessão solene, sessão secreta, constam do nosso regimento, constam da lei orgânica, para uma única finalidade: a apreciação de proposituras de trabalhos realizados pelos vereadores. Ou seja, projetos de lei que estão em tramitação na casa para serem votados. Tanto que uma sessão extraordinária, ela pode ser convocada por qualquer vereador. E não por uma comissão. Qualquer vereador pode ir lá, requerer uma comissão, desde que ele tenha, no pedido dele, subscrito por 1/3 dos vereadores, ou seja, tem que ter de 6 ou mais assinaturas ali, encaminha ao presidente. Esse projeto tem que estar tramitando na casa, ou seja, foi apresentado um projeto, está tramitando na casa, e aí se instaura uma sessão extraordinária, seja durante o período normal das sessões ordinárias, seja durante o período de recesso. Essa sessão extraordinária somente visa apurar propositura. Certo. Mas a de julgamento? A de julgamento não existe nem no nosso regimento interno, nem na lei orgânica. Mas existe no decreto. Exatamente. A única lei que versa sobre sessão de julgamento de um processo político-administrativo é no decreto-lei 201/67. E por que o judiciário não entendeu assim? Não entendeu Houve uma interpretação, e aí eu respeito, tanto por parte da defesa da prefeita municipal, que eu queria aqui e publicamente dizer que tenho um profundo respeito pela doutora Andréa Bueno Melo, combativa advogada, que ficou na defesa da senhora prefeita durante todo o processo. Ao final, que entrou um outro colega, chamado Márcio Camarossando, de um excelente escritório de São Paulo, escritório de renome, de peso,
que veio ao final, mas quem fez a defesa da senhora prefeita durante todo o processo foi a doutora Andréa Bueno Melo, que houve até um problema lá e acabou saindo, e eu digo publicamente que eu fiquei muito triste de ter acontecido o que aconteceu com ela, foi uma infelicidade em relação ao tombo que ela tomou durante a sessão. Eu não estava presente. Acabou virando alvo. E acabou virando uma chacota. Erroneamente até nas redes sociais. E eu digo aqui, em nome da diretoria jurídica, em nome da Ordem dos Advogados, da qual faço parte, subseção de Guarujá, eu repudio qualquer tipo de afronta ou chacota em virtude de uma situação dessa que tenha acontecido contra a advogada. Ela exercia o seu papel, muito bem colocado pelo presidente Nicolassi, no dia que estava ocorrendo a sessão, e ela compareceu lá para mostrar que havia saído uma liminar, que ela só estava fazendo o trabalho, e aconteceu aquilo. Infelizmente, nós estávamos diante de uma repercussão, de uma exposição muito grande da mídia, e aí acabou sendo filmado, e isso sendo utilizado de forma que pouco ética nas redes sociais. Eu digo isso porque aquilo que aconteceu com ela, Valdir, poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com o doutor Jean, poderia ter acontecido com qualquer advogada ou advogado. Poderia ter acontecido com um jornalista. Com um jornalista. Tivesse caído, é algo que aconteceu, a gente sabia que os ânimos estavam bem exaltados, a situação era difícil naquele momento, mas aqui eu atribuo aqui minha solidariedade à minha colega. E respondendo a sua pergunta... Nosso tempo vai acabar, você não consegue mesmo. E respondendo a sua pergunta em relacionado a isso, eu precisava ter feito esse... Eu tenho senão, certeza que sim. Valdir, porque acaba o processo. Tanto o doutor Leandro Matsumoto, o doutor Caio Nunes, estavam lá defendendo os interesses da prefeitura. O doutor Leandro Matsumoto é advogado-geral do município, não da prefeita, tanto que a prefeita tinha seu próprio corpo jurídico. E o Caio Nunes, que estava lá trabalhando também nos interesses... Esse processo acaba, nós advogados permanecemos. Com certeza. Respondendo, eles interpretaram da seguinte forma, que o presidente não poderia ter feito uma convocação de uma sessão para o período de recesso, se não fosse pelas regras da lei da sessão extraordinária. Como eu já falei, essa sessão que ocorre num processo de cassação é a sessão de julgamento. Leva o nome de sessão porque todos os atos feitos pelo colegiado conhecido como sessão, mas o legislador poderia ter colocado uma audiência de julgamento, poderia ter colocado um ato de julgamento. Certo. A formalidade é essa. Então eles interpretaram que seria uma sessão extraordinária. Sessão porque é público, inclusive. Exatamente. Ocorre que, se o legislador federal quisesse, ele teria colocado regras de notificação, de prazo, inclusive para o período de recesso, e não houve. Tanto é, Valdir, que durante o transcorrer desse processo, mais precisamente lá no dia, salvo engano, no dia 9 de abril, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma súmula vinculante, ou seja, uma decisão jurisprudencial que serve de base para todos os juízes do Brasil, de que a regra que se estabelece num processo de cassação, no processo político-administrativo, é a legislação federal. Ponto. Nenhuma outra legislação estadual ou municipal pode intervir desde o início, entre a notificação que iniciou o processo até o julgamento. Mas houve a interpretação, e nós respeitamos muito, do juiz que aceitou um pedido de liminar, entendendo que a Câmara deveria ter feito conforme a regra da lei orgânica e não conforme a lei federal. Por isso que foi concedida uma liminar. A Câmara, essa liminar, ela foi interpretada literalmente conforme chegou até nós. No dia 14, às 18h30, chegou um oficial de justiça com a liminar, apesar de a gente ter já tomado conhecimento de que tinha saído, mas através da mídia, depois entramos no site, mas oficialmente, às 18h30 do dia 14. Tanto eu quanto o doutor Jean, nós preparamos rapidamente, dentro daquilo que era possível, as informações, porque lá dizia o seguinte: suspendo por hora, ao menos até a oitiva da parte contrária, o ato
de convocação. Entendi. O ato de convocação era, convoque os vereadores para que eles façam o julgamento. O que foi feito lá O que foi feito lá na última sessão ordinária. É. Exatamente por causa disso. Porque no período de recesso, os vereadores não são obrigados a ficar na cidade. De repente, tem outros compromissos, tem compromissos em Brasília e você não consegue localizar. E um detalhe muito importante que deve ser levado em consideração: absolutamente nenhum dos 17 vereadores se insurgiu contra a convocação do seu presidente. A ré no processo, a prefeita no processo político-administrativo, se insurgiu contra a forma de convocação dos vereadores, que não deveria ter sido feito daquela forma, e sim conforme a lei orgânica, e o juiz, entendendo assim, deu uma suspensão do ato de convocação. Nós interpretamos, nós informamos imediatamente ao juiz, explicamos as razões que estavam sendo feitas, e a convocação ela já tinha sido operada. Na nossa visão, ela já tinha ocorrido. Os vereadores compareceram, houve abertura da sessão, e nós ficamos em compasso de espera até que o recurso no tribunal fosse julgado. Esse recurso, o processo de cassação, a sessão de julgamento, ela é bem longa nesses processos, porque há a previsão de leitura de muitas peças. Nós tínhamos até então 17 volumes, mais ou menos entre 6 a 7 mil folhas. Tanto que demoraram 3 dias, né? Para poder ler, para que não houvesse sequer a possibilidade de vir alegar que houve alguma omissão de alguma peça. E foi feita a leitura e nós ficamos aguardando. Houve um encontro meu com o desembargador que tratou do caso. Nós despachamos diretamente com ele, tanto foi eu, o doutor Jean me acompanhou nesse caso. Aliás, eu gostaria de agradecer todos os advogados que vieram ofertar sua solidariedade, que sabiam a situação em que eu estava passando naquele momento. Nossa estrutura é muito limitada, certo? Mas o doutor Jean compareceu, explicamos as nossas razões e viemos embora. O processo terminaria dia 22. Essa conversa com o desembargador foi no dia 21, um dia antes. Finalzinho do prazo. Um dia antes. E nós ficamos aguardando. Não houve a manifestação, até porque não se poderia, eu não posso jamais dizer, o desembargador demorou muito tempo para dar a decisão, demorou pouco, e demorou o necessário que ele entendia. Ele poderia até não ter dado essa decisão no dia 22. Ele tem que julgar conforme a conveniência, e é um caso extremamente complexo. O Valdir, há mais de 20 anos nós não temos um processo de cassação. Os servidores que estão lá na Câmara, sequer nenhum, quase que nenhum, acho que um ou outro que teve no período de cassação do Rui, do ex-prefeito Rui Gonzalez, falecido. Nós não tínhamos nem parâmetro para saber como é que vocês fizeram. Entendi. Então, essa matéria é difícil para advogado, para o promotor e para juiz também. Portanto, ele deu uma decisão. Eu tive um despacho no dia 22 ainda com o doutor Ricardo Pimenta Justo, da primeira vara. Entrei com uma petição pedindo para que ele suspendesse, para que nós pudéssemos fazer o julgamento. Ele falou que ia aguardar até um determinado horário para verificar se o tribunal, enfim, dava uma decisão ou não, e ia decidir se não continuávamos ou não, se continuávamos ou não o julgamento. E foi assim, às 11h30 da manhã do dia 22, que era o último dia, que seria o último dia, veio uma decisão mantendo a decisão liminar, que não é uma decisão de mérito. Ele simplesmente, olha, eu vou manter por dúvida, eu vou manter a decisão liminar e o processo vai continuar. Doutor Renato, a Câmara tem, logicamente, que como uma instituição e como qualquer outro cidadão, tem que cumprir a determinação judicial. Eu acho que o senhor foi muito didático, assim, explicou com bastante propriedade tudo o que aconteceu, tudo que foi. E infelizmente, eu não tenho tempo, porque tenho tanta coisa que eu elenquei aqui, que gostaria de conversar com o diretor jurídico da Câmara Municipal de Guarujá, mas como houve esse fato da merenda aí que dominou o cotidiano da cidade aí ao longo dos últimos 2, 3 meses, e a gente acabou tomando esse tempo todo com o programa, eu ia deixar aberto o convite para a gente conversar de novo sobre outras coisas,
Mas você sabe que foi uma estratégia, né? Incentivar. Eu estendi demais para ter a oportunidade de voltar depois. Isso foi muito boa. Porque tem muitas coisas interessantes assim no ambiente da Câmara que seria importante. Muitas coisas. E, logicamente, conversar consigo, que pode falar de uma forma mais universal sobre o funcionamento do Legislativo, seria fundamental. Mas eu queria dizer que o nosso tempo está esgotado. Está esgotado. Mas deixa um espaço para você dar uma última palavra. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a Câmara, como Poder Legislativo, ela cumpriu fielmente o que está na lei. Nós respeitamos o Poder Judiciário, respeitamos o Poder Executivo, até porque todos os três poderes, na verdade não são três poderes, são instituições que decorrem de um único poder. Que é o povo. Que é o povo. Exatamente. Do povo que surgiu a lei e é com base na lei que todos os três poderes têm que seguir. Portanto, não existe, não existiu, e isso eu falei pessoalmente para os magistrados do Guarujá, falei para o desembargador e falei também para o advogado-geral do município que nós, de forma alguma, iremos nos insurgir contra qualquer poder. A única coisa que nós defendemos é a Constituição do nosso país. E estávamos defendendo a autonomia do Poder Legislativo. E foi isso que nós fizemos durante todo esse imbróglio jurídico. Manter a autonomia e mostrar que o Poder Legislativo do Guarujá exerceu seu papel da forma, com as dificuldades, com as limitações, procuramos exercer seu papel. Certo? Tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar. Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, poder, enfim, participar do teu programa. Eu falei que era para você ter vindo antes. Pois é, mas aí o que acontece? E advogado é ruim de fazer explicação, e ainda mais eu, que sou muito didático e toma muito tempo. Mas agradeço muito. A Câmara Municipal se coloca à disposição de todos os munícipes. Estou lá, sala 3, do segundo andar da Câmara. Estou à disposição, atendo a todos que tiverem dúvida ou precisarem uma orientação relativa aos trabalhos da Câmara, estamos à disposição. E com isso o doutor Renato inaugura o período de campanha para que o assunto cidade estique para 1 hora. Aí. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com uma nova edição. Até logo a todos.